Hoje falaremos sobre a segunda semana da Operação Josué com o tema Esforça-te. Vimos na semana passada que Josué foi comissionado por Deus e Deus deu a ele a metodologia de como conquistar algo que aparentemente era inconquistável. Como destruir fortalezas que aparentemente seriam humanamente impossíveis de serem destruídas. Assim como nós temos fortalezas, temos desafios, temos obstáculos, Deus dá a metodologia e a parte do homem então é cumprir essa metodologia. Agora, na segunda semana, nós voltamos quando Deus chamou Josué. Deus falou com ele: Josué, tão somente esforça-te. Esforça-te. Esse é o nosso tema para hoje, que está no livro de Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Nos colocamos agora, Deus, como um Josué, que é convocado, que é comissionado, ó Deus, pelo Senhor, para tomar posse, ó Deus, da terra prometida. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, para tomar posse, ó Deus, das almas prometidas, dos nossos entes familiares prometidos, Pai, dos lugares, ó Deus, prometidos, das pessoas, Pai, das famílias, de tantas pessoas, ó Pai, que estão numa situação caótica como Canaã. Mas, ó Deus, aceitamos o desafio de hoje, Pai, tomar esse povo, alcançar esses corações, amém, alcançar os nossos lares, alcançar os nossos parentes, amém, e trazê-los, ó Deus, para o teu reino. Ó Deus, ajuda-nos e fala conosco nessa noite, para que nós aprendamos, ó Deus, o que é o esforço que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Com a morte de Moisés, Deus chamou Josué para substituir Moisés na missão, e deveria agora levar o povo até a terra de Canaã. E aí a gente fica pensando, por que Deus escolheu Josué? Havia tantos outros homens, por que Josué? Há um texto muito interessante que diz assim: voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, não se afastava da tenda onde tinha a revelação. Queridos, Josué queria estar aonde Deus estava se revelando, aonde Deus estava manifestando. Se nós procurássemos Moisés, nós encontramos Josué. Ele era o seu servidor, ele era servo de Moisés, estava junto dele o tempo inteiro em tudo quanto fosse necessário. Então de repente Deus fala: preciso substituir Moisés. Deus olha para o lado e vê quem? O Josué, fiel, assistente, zeloso, cuidador. Queridos, se nós nos dedicamos à obra de Deus com fidelidade, quando Deus olhar para o lado e dizer: preciso de alguém para fazer uma missão especial, uma missão extraordinária, para fortalecer, para engrandecer, Deus vai nos ver. Deus vai nos ver, porque Ele vai procurar alguém que esteja envolvido, alguém que esteja aguerrido em sua obra, com dedicação, com o coração posto na obra, com amor, com serviço voluntário. Ali estava Josué. Então nessa hora, Deus lança a mão de Josué, para que Josué seguisse na obra de ocupar a terra de Canaã. Ele era o fiel escudeiro de Moisés. Então, por isso Deus o escolheu. Veja só que mesmo sendo escolhido por Deus para substituir Moisés, a Bíblia nos fala que a tarefa dele exigiria muito esforço.
Deus o escolheu, mas falou Josué, você precisa se esforçar. Nesses textos que nós lemos de 6 a 9, por 3 vezes Deus ordena a Josué para se esforçar e ter bom ânimo. Esforça-te e ter bom ânimo. 3 vezes Deus fala com ele. Deus fala e diz: esforça-te. E mais um pouco: esforça-te. Cumpre a palavra, esforça-te. Quer dizer que toda a missão que Josué tinha para desenvolver, embora fosse uma missão totalmente espiritual, sobrenatural, havia, meus irmãos, o esforço, a dedicação humana, o esforço físico, esforço emocional, esforço espiritual, esforço pleno para cumprir aquilo que Deus queria. Veja só que a intervenção ajudadora de Deus, ela só ocorreria mediante o esforço de um homem. Queridos, nós pedimos a Deus cumprimento das promessas, nós pedimos a Deus intervenção, nós pedimos a Deus socorro, nós pedimos a Deus para transformar circunstâncias, mas Deus somente fará mediante o esforço do homem. Se nós não nos esforçarmos naquilo que Deus determinou, queridos, é como se nós estivéssemos impossibilitando, amarrando as mãos de Deus. Nós impossibilitando e falando: olha, eu quero fazer, mas não vejo em você o esforço necessário. Então, o esforço é um ato que vai além do que é comum ao natural. Irmãos, o esforço está no limite da fadiga. Quando nós dissemos assim: estou cansado, aí é que vai começar o esforço. É nesse ponto, ele está no limite da fadiga. Exatamente nesse ponto. Então, o esforço é o emprego de força além do normal, além do necessário. Quando as pessoas malham, né? Levantamento de peso, musculação, essas coisas todas, tem um fenômeno chamado hipertrofia, que é o desenvolvimento do músculo que só acontece a partir da superação do limite. Se o músculo tem um limite, o esforço que se faz a partir daquele ponto, eles chamam de hipertrofia, porque ele causa uma lesão no músculo. O esforço, a dor, aquele ardor, é ali, naquele ponto, é naquele momento que o músculo começa a crescer e começa a se fortalecer. Quer dizer que fazendo o que é comum, fazendo o que é normal, fazendo o que todos fazem, não há desenvolvimento. Como falei outro dia, se a gente ficar levantando 1 quilo em cada braço, o nosso corpo vai sempre ficar ali com força de 1 quilo. Mas é preciso superar os limites. E Deus agora chamou Josué para isso. Falou: Josué, você precisa superar o limite. E é curioso que Deus fala assim com ele: esforça-te. Esforça-te. Esse ti aqui, gente, é um pronome. E esse pronome, nós o chamamos na gramática de pronome reflexivo, porque o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Quer dizer que Josué deveria esforçar quem? O próprio Josué. Esforça-te, ou seja, esforça-te, nação. Quer dizer que o nação esforça o próprio nação. Percebam que o esforço, essa dedicação, essa superação de limite, ela é totalmente nossa. Quer dizer então que o esforço, queridos, depende de nós. Deus fala: olha, eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a vitória sobre a fortaleza. Mas você tem que se esforçar. Quer dizer que se a gente não tiver uma compreensão da missão que Deus nos deu, uma compreensão da missão da igreja, queridos, nós ficamos limitados. Mas Deus nos chama, nos convida, nos desafia a ultrapassar os limites. O esforço do homem revela a fé. Ele acredita, por isso se esforça. O esforço do homem revela determinação e o quanto realmente que cada um quer buscar de Deus. O quanto nós queremos de Deus. O quanto queremos de fato que Deus se manifeste em nossa vida por meio de nós. Isso está ligado então ao nosso esforço. O esforço é a resposta, mas é uma resposta ao chamado de Deus. Alinhado com a vontade de Deus. Se nós nos esforçarmos no sentido oposto, é tempo perdido, esforço perdido e desobediência. O esforço do homem tem que estar alinhado com o que Deus mandou. Deus deu uma metodologia: Josué, vai rodear os muros 7 vezes. É
Essa era a metodologia. Josué tinha que agora se esforçar nessa direção para conseguir ser bem sucedido. E aí, nós vemos que esse esforço do homem é buscar a Deus intensamente, com dedicação. Por isso que Jeremias nos falou: buscar-me-eis, né? Deus se manifestou por meio dele, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É um coração inteiro, meus irmãos. Não é um coração cheio de repartições, em que uma parte é para Deus, a outra parte, não. É um coração inteiro, é um coração totalmente rendido, totalmente entregue. Deus não faz a parte que compete ao homem, que é o esforço. Deus não vai se esforçar pelo homem. Assim como o homem não pode fazer o que Deus faz, que é o milagre. Deus fala: não me esforço, que essa parte é sua. E nós falamos: meu Deus, então eu me esforço e o Senhor faz o milagre, que é a parte de Deus. A parte de Deus é milagre. Mas o milagre vai acontecer onde houver esforço. E para o homem se esforçar, vai depender muito da sua motivação. Da motivação. Nós paramos e ficamos perguntando: será que nós temos nos esforçado o suficiente? Ou poderíamos fazer mais? Na obediência a Deus, na ordem de Deus, na determinação de Deus. Espera aí, eu estou fazendo o máximo? Eu poderia fazer um pouco mais? Veja só que o esforço dos homens de Deus, em algumas situações, nós vemos que esses homens se esforçaram para que Deus fizesse o milagre, mas eles tinham uma motivação. Vimos que na pesca maravilhosa houve uma motivação. Quando Davi precisou libertar a família dele, que foi raptada pelos midianitas, houve um esforço sobre-humano. Até mesmo na ressurreição de Lázaro houve um esforço. E aí nós temos que pensar: qual é a nossa motivação? Espera aí, eu vou me esforçar? Por quê? O que me motiva isso? Ou então, qual é o meu porquê? Em marketing multinível, as pessoas falam muito em qual é a sua dor, qual é o seu porquê, qual é a sua razão, o que é que te motiva a se esforçar? Porque se nós não tivermos algo que nos motiva a esse esforço, permaneceremos inertes, indolentes, postergando, apenas sonhando, sem fazer nada para que algo aconteça. Qual é a nossa dor? O que é que nos leva a isso? Segundo a psicologia, motivação é o conjunto de processos que dão ao comportamento humano uma intensidade, uma direção determinada para um ponto e uma forma de desenvolvimento própria da atividade individual. Aí tem essa motivação, ou seja, desperta em nós uma intensidade, uma direção, algo a ser feito. Então nós precisamos estar motivados. Imagine só, queridos, que quando Josué chega diante de Jericó, atendendo o ser humano, quando se vê diante de uma barreira, é a desmotivação. Aí fica desmotivado. Quando ele fica desmotivado, meus queridos, nós ficamos procurando uma desculpa. Uma desculpa. A nossa mente fica procurando uma desculpa. Hoje eu conversava com uma aluna e ela falou assim: não, porque eu tenho que beber de manhã, quando eu saio do serviço que eu trabalho à noite, para eu dormir. Você tem que beber para dormir? Eu bebo e relaxo, aí eu durmo. Eu falo: mas você bebe quantas vezes? Praticamente todos os dias. Eu falo: mas você já percebeu que você é alcoólatra? Não sou alcoólatra não. Eu falo: sinceramente, você não acha que isso é uma desculpa para você beber, não? Porque agora mesmo eu estou com vontade de beber. Eu falei: pois é, você é alcoólatra. Aí você fica arranjando uma desculpa para sua mente para você beber. Senão, se eu não beber, eu não durmo, eu não relaxo. Aí eu passei para ela, não é melissa, passiflora, valeriana, não é maracujá, falar isso aí é um composto que faz dormir. Pode largar a bebida. As pessoas ficam procurando, gente, justificativas para não lutar, para não resistir, para não fazer aquilo que Deus determinou. Esse é o caminho. Deus não criou o homem para ser um dependente de droga, de álcool, de nada.
Deus criou o homem para ser livre, e conhecereis a verdade libertará. Mas enquanto o homem trabalhar com a sua própria mente, dizendo, não, eu preciso disso, quando Jesus entra em nossa vida e nos preenche, queridos, acabou, não precisamos de subterfúgios, disso, aquela outra desculpa, não precisamos, absolutamente. A nossa motivação vem de Deus. Então não podemos deixar que esses pensamentos nos iludam. Nós temos que estar motivados nas coisas de Deus. Então, nesse sentido, a gente entende que a motivação é uma força que carrega o nosso corpo. Querida, a motivação arrasta o homem, carrega o homem, faz com que ele supere os seus limites. Motivação. E o que nos motiva? Josué tinha no coração o desejo de servir a Deus. E quando Deus fala assim, Josué, você vai dar a esse povo a posse da terra. Que privilégio, queridos. E ainda que tivesse uma Jericó diante dele, Deus fala, não te espantes, não tenha medo, porque eu sou contigo, não tenha medo. Então, queridos, quando nós vimos a missão de Deus, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor vai conosco. Essa motivação da missão dada por Deus, de saber que uma alma vale mais que o mundo inteiro, de saber que cada momento que nós separamos com exclusividade para cultuar o nosso Deus, isso é agregado em riqueza espiritual, isso é moeda espiritual. Nós não podemos perder nenhuma moeda espiritual, não podemos perder nenhum valor espiritual. Cada momento que nos reunimos, que congregamos, que oramos, que paramos para ler a palavra, para orar, nós estamos agregando valor espiritual. Josué foi comissionado pelo próprio Deus, que mediante o seu esforço, Deus o ajudaria a vencer o que parecia ser impossível, derrotar as 7 poderosas nações de Canaã, 7 povos poderosos, onde havia gigantes, cidades com fortalezas, com portas de ferro. Era aquilo. E Deus disse, Josué, não preocupa não, porque eu sou contigo. Mas você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Deus não se esforça por nós em nenhum momento. Qual é a sua motivação? Qual é o seu porquê? Qual é a sua dor? O que é que você vai fazer para se esforçar em oração nessas 7 semanas? O que é que você vai fazer para orar nessas 7 semanas? Qual é o seu motivo? O que você fará para rodear os muros esses 7 dias? O que é que nós faremos? Veja só, que a Bíblia está repleta de esforços. Na pesca maravilhosa, queridos, olha que narrativa extraordinária. A Bíblia fala que Pedro e André e Tiago e João, eles pescaram ou lançaram redes a noite inteira, queridos. Uma noite exaustiva. E a cada rede batida, voltava vazia. Cada rede voltava vazia. Isso foi até o romper da alva. E eles não trouxeram peixe, não havia nada para eles. Mas pela manhã, o Senhor Jesus chegou na praia e pediu o barco deles para lhe servir de plataforma para ele fazer os seus ensinos. E Pedro então, olha só, queridos, mesmo depois de uma noite de trabalho cansativa e frustrada, Pedro colocou o seu barco a serviço do mestre. Ele estava cansado, gente. Ele estava esgotado. E ele colocou aquele barco a serviço do mestre. Às vezes, querido, essa é a nossa desculpa para dizer, não, eu estou cansado. Mas Pedro virou a noite com trabalho braçal, com frustração, decepção emocional. Havia tristeza naquele momento, frustração, fraqueza física, espiritual, emocional, porque não pescou, meu Deus, me ajuda agora a pescar, não vem nada, meu Deus, ajuda agora, não vem nada. Imagina um homem destruído, mas chega Jesus e fala, eu preciso do seu barco. Pedro fala, Senhor, eis aqui o barco. E o Pedro ficou lá acompanhando o discurso. Eles ficaram acompanhando o discurso, não foram embora não. Ficaram lá ouvindo Jesus. E Jesus então naquele barco fez os seus ensinos, ensinou do amor de Deus, ensinou do reino de Deus. E ao terminar aquele ensino, Jesus chamou Pedro e falou, Pedro, volta ao mar e lança as redes. Ele falou assim, Senhor, nós batemos rede a noite inteira e não pegamos nada. Mas como o Senhor mandou,
Mas como foi o Senhor que disse, como é o Senhor que está dizendo, volta lá, eu vou voltar lá, Senhor, e vou bater rede outra vez, porque o Senhor mandou. Queridos, às vezes o nosso trabalho, sabe, nos esforçamos tanto e dizer, meu Deus, eu já tentei 70 vezes 7, mas Jesus chega e fala, vamos agora, vamos mais uma vez, agora é com a metodologia de Jesus, agora é com a maneira de Jesus, agora é com a orientação de Jesus. E Jesus então diz, Pai, lança as redes do lado direito. Queridos, e a gente fica pensando, pela lógica da pescaria, seria um recurso, um esforço inútil e desnecessário. Jesus não era pescador. Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores profissionais. A Bíblia fala que eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram pescadores profissionais. Jesus não era pescador. Como é que ele fala agora para julgar a rede? Queridos, Jesus não era pescador, mas era o Deus que criou o mar e criou os peixes. Ele que criou o peixe. Ele criou o mar. Não sou pescador não, mas eu crio o peixe. Não sou pescador não, mas eu fiz o mar. Eu fiz todas essas coisas. Então veja só que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não iria remar o barco. Ele não iria levantar as velas. Ele não iria lançar redes. E Pedro, cansado, ele e os outros disseram, nós vamos mais uma vez. Nós vamos tentar de novo. Queridos, Jesus te fala, tenta de novo. Jesus te fala, lança a rede outra vez. Senhor, eu estou cansado, não deu certo. Ele está dizendo, mais uma vez. E mais uma vez, é o esforço. Veja só, que trabalhar a noite inteira seria o normal. Agora trabalhou a noite inteira, agora trabalha de novo. É a superação. É a superação do esforço. É isso que Deus espera de nós, porque se nós queremos ajudar uma pessoa, mas nós não vemos essa pessoa se esforçando, a gente fica desanimado, não fica? A gente fica desanimado, eu quero ajudar, mas ele não faz nada. Deus olha para ele e fala, eu quero abençoar, eu quero colocar peixe na sua rede, eu quero encher o seu barco de peixe, mas cadê o seu esforço? Mas ele viu isso em Pedro, e Pedro então ali os seus amigos lançaram as redes, fazendo a parte deles, que era o esforço humano, e a Bíblia diz que veio tanto peixe, que as redes se rompiam, que teve que trazer outro barco, para dividir os peixes, de tanto peixe que havia naquela rede, grandes peixes, diz a Bíblia. Então, queridos, sabe, a nossa parte é fazer como Josué, é fazer como Pedro, obedecer a Deus, se esforçar, orar, trabalhar e confiar. Deus falou para lançar a rede? Lança a rede. Deus falou, Josué, vai rodear muros. Senhor, não existe na literatura histórica muros que caíssem ao serem rodeados. Não interessa, é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja só que a nossa parte é o esforço, a nossa parte é o trabalho, a nossa parte é a obediência. A responsabilidade de colocar peixe na rede é de Jesus. A gente fica preocupado com a parte dele. Senhor, mas não tem peixe. Faça o que Ele manda. E a responsabilidade de colocar peixe na rede é de Jesus. Deixa Ele fazer a parte dele, mas se esforce para fazer a sua. Simplesmente. Então, queridos, a Bíblia fala, esforça-te, seja forte e corajoso para fazer o que Deus determinou. Ele diz, porque eu sou contigo. Esforça, que Deus vai colocar o peixe na rede. Esforça-te em obediência a Deus. Queridos, Davi voltou de uma quase batalha, porque ele não chegou a guerrear. Ele estava fazendo parte do exército dos filisteus, quando ele fugiu de Saul e ficou muito tempo orando com os filisteus. E agora os filisteus iam combater o próprio Israel. Davi foi junto com eles, mas disseram, não, esse homem é hebreu, ele pode virar de intenção na hora da batalha, manda voltar. Davi então volta, frustrado com os homens dele, mas quando chega na cidade deles, encontraram a cidade Ziclac, incendiada, destruída, porque os amalequitas, aproveitando que eles saíram, os filisteus saíram e foram para a guerra, atacaram as cidades, levaram o rebanho, levaram os filhos, eram 600 homens de Davi que moravam naquela cidade, levou a família de todos, mas os seus pertences. E quando Davi e os homens chegam, a cidade destruída,
A cidade incendiada, procuraram, não havia corpos, não havia mortos. Por quê? Porque foram todos levados para serem vendidos como escravos, dava muito mais lucro. Então, Davi naquele momento, a Bíblia fala que ele chorou, queridos. Davi e os seus 600 homens, eles choraram. Veja só, mas a Bíblia fala que após chorarem muito, Davi se fortaleceu no Senhor. Queridos, tem tempo de chorar, mas tem tempo de se fortalecer, de parar de chorar e começar a agir. Não podemos chorar a vida inteira porque uma coisa deu errado, porque não conseguimos, porque fomos traídos, porque não fomos abençoados. Não podemos ficar chorando a vida inteira. E Davi parou de chorar e se fortaleceu no Senhor. E a Bíblia diz então que ele perseguiu o bando de amalequitas o dia inteiro. O dia inteiro. Veio de uma jornada, não tinha cavalo, era a pé. Vieram de uma jornada, chegaram na cidade incendiada, agora saíram em busca dos amalequitas, perseguiram o dia inteiro aquele bando, e ao alcançá-los, a Bíblia fala que ele lutou da tarde de um dia até a noite do dia seguinte. Veio de uma jornada, perseguiu o dia todo, e a Bíblia fala, olha só, lutou da tarde daquele dia até a noite do dia seguinte. E ele tinha consigo apenas 400 homens, porque 200 ficaram para trás, não aguentaram. 200 não aguentaram. Sabe por quê, queridos? A dor deles não era tão aguda. Mas Davi, quando pensava nos filhos, nas esposas, os outros homens disseram, não, eu tenho por que lutar, eu tenho um motivo, eu tenho um porquê, eu tenho uma dor. Aqueles 200 homens, eles desistiram, disseram, eu estou cansado, não aguento mais. Mas Davi fala, só que um homem de Deus, ele não se cansa no propósito dado por Deus. Davi consultou Deus e falou, Senhor, se eu perseguir esse bando, o Senhor vai me entregar, o Senhor vai me dar a vitória, eu vou recuperar tudo. Deus falou, Davi, vai, eu vou te dar a vitória, você vai alcançar esse bando, você vai recuperar tudo, Davi, mas vai, Davi. E o Davi então o dia inteiro naquela jornada, e depois luta, meus queridos, espada e lança e escudo, espada, lança e escudo, à tarde, à noite inteira, até a noite do outro dia. Eu acho interessante que Davi tinha apenas 400 homens, e a Bíblia fala que depois de, olha só, mais de 24 horas de batalha, fugiram 600 homens do inimigo montados em camelo. Depois de tudo isso, fugiram 600 homens. Quantos homens eram? Imagina o tamanho da multidão dos amalequitas, que 600, depois de mais de 24 horas de batalha, 600 ainda fugiram montados em camelos. A gente fica pensando, meu Deus, que batalha! E que certeza de Davi, que com 400 homens venceria milhares. Mas sabe por quê? Porque Deus falou assim, Davi, não preocupa com a multidão, não preocupa com o tamanho, se esforce que eu te dou a vitória. Queridos, é o que Deus está dizendo. Você tem que se esforçar para dar a vitória. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho disso ou daquilo outro. Deus está falando, esforça que eu vou te dar a vitória. Se esforça, queridos, todos nós temos que nos esforçar nas coisas de Deus, porque Deus vai dar a vitória. Deus havia dito a Davi que daria a vitória, mas ele tinha que se esforçar. Imagine, queridos, o esgotamento que Davi estava. Mas ele não se permitiu dizer, estou cansado, vou parar agora. Ele parava, mas o inimigo estava levando a família dele. E se ele demorasse muito, chegava na terra deles, vendia como escravo, esparramava aquele povo, não tinha mais como recuperá-los. Queridos, tem um tempo, e o tempo é agora. O tempo é hoje, de lutar e de se esforçar, porque é o que Deus espera. Foi o que Jesus fez, queridos. Jesus passou a noite no Getsemane e depois passou a noite inteira em julgamento, depois foi açoitado, agredido pelos soldados romanos, e depois ele foi açoitado por ordem de Pilatos, e depois recebeu aquela cruz e saiu carregando aquela cruz. Jesus podia dizer assim, não estou aguentando mais não, mas ele tinha uma dor, a nossa alma, as nossas vidas. Ele diz, eu não posso, porque se eu parar, se eu desistir, eles morrem. Querido, se você parar, se você desistir, eles morrem. Sabe o que mantém pessoas vivas? Mantém pessoas ainda com oportunidade de salvação? É a sua oração, é a sua súplica,
é o seu clamor, é a sua luta perante Deus. Se nós pararmos, eles morrem. Se nós pararmos, eles são vendidos. Se nós cessarmos, eles são entregues aos outros. A nossa missão, então, é fazer como Davi fez. Cansado, esgotado, mas ele continuou perseguindo. É a proposta de Deus para nós. Davi venceu os inimigos, libertou as famílias, recuperou tudo que foi roubado. E olha o que a Bíblia fala. Ele ainda tomou tudo que o inimigo tinha. Queridos, existiam muitas coisas que havia tomado em muitos lugares. Quando Davi vence aquele exército, tudo que o inimigo tinha agora são os despojos. É a conquista do vencedor. Davi volta com rebanhos inumeráveis. Deu presente para a gente, para tudo quanto é lugar. Porque ele trouxe coisa demais. Queridos, quando nós nos esforçamos até a vitória, nós recebemos muito mais do que nós podemos carregar. Deus nos dá tanto, que não tem outro jeito senão repartir, distribuir. E foi o que Davi fez. Distribuiu com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos. Repartiu, porque era coisa demais. Conquistada naquela batalha. Porque Davi se esforçou muito. Então Deus havia prometido vitória a Josué, mas ele teria que se esforçar muito. Deus prometeu vitória a mim e a você, mas nós temos que nos esforçar muito. E Deus mandou que Josué meditasse na palavra, de dia ou de noite. Tem cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Josué tinha consciência de que ele tinha que se ater fielmente às disciplinas espirituais, como nós conhecemos: adoração, oração, leitura bíblica, jejum, comunhão com os irmãos, testemunho de quem é Jesus na minha vida e caridade. São as disciplinas espirituais que temos que praticar, porque elas, por meio da ação de Deus, vai nos sustentar nessa batalha. O Senhor disse que nos ajudará se nós nos esforçarmos. Portanto, esforça-te. Jesus olhava para o Calvário, lá em cima onde ele tinha que chegar. Eu preciso me esforçar. Foi esforço, meus irmãos, físico e humano, além da conta. Por isso que ele caiu várias vezes pelo caminho, e foi preciso que os romanos chamassem Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar-nos. Nós encontramos Maria e Marta chorando, frustradas, porque Lázaro havia sido sepultado há 4 dias. Elas haviam chamado Jesus, mas Jesus não veio. E agora, Jesus chega até aquele vilarejo, e elas estão frustradas, decepcionadas, porque Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ah, meu Deus! Sabe, queridos, Jesus queria fazer o que é a especialidade dele, que é dar vida aos mortos. Mas as irmãs estavam frustradas. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Sabe, gente, para Deus fazer milagre, o milagre da vida, e beneficiar cada ser humano, nós precisamos nos esforçar. Então Jesus falou assim: onde é que vocês o colocaram? Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E levaram Jesus. Havia uma tumba cavada em pedra, e uma grande rocha fechava aquela entrada. E a Bíblia então diz que Jesus mandou que eles removessem aquela pedra. Disse: tira essa pedra que fecha essa sepultura. Senhor, é de 4 dias, já cheira mal. Até quando, gente, nós vamos questionar com Deus? Até quando nós vamos tentar ensinar a Deus que Ele não pode fazer isso, aquilo, outro? Meu Deus, Senhor, o defunto já está em putrefação, porque são 4 dias, e ele era lazarento. Ele era lazarento, todo cheio de feridas, como uma lepra. E Jesus fala: remove a pedra. Se você remover a pedra, que é a sua parte, que é o seu esforço, o impossível Deus vai fazer. Porque o impossível nós não fazemos, mas Deus faz. A nossa parte é remover a pedra. Nós temos que remover a pedra.
Às vezes ficamos diante da pedra, Senhor, mas é pesada, Senhor, mas é difícil, Senhor, mas cheira mal, Senhor, mas já tem 4 dias. Deus não está perguntando nada disso, Ele está cansado de saber, Ele só está dando uma ordem: esforça-te, vai lá e tira a pedra, ela é pesada, mas se você se esforçar, você vai conseguir. Se você se esforçar, a pedra sai do caminho, e se a pedra sair do caminho, Deus vai fazer o milagre. Remover a pedra, e eu tirar aquela pedra, a Bíblia fala que Jesus chamou Lázaro, vem para fora, e o que estava morto, um leproso, sai vivo e saudável, e aquilo tornou testemunho para todos os lados. Se Jesus não atendeu naquele dia, é porque Ele tem um plano maior e melhor. Marta e Maria ficou muito chateada com Jesus. Senhor, Ele era seu amigo, viu? É assim que o Senhor trata o seu amigo? Porque mandou falar: olha, aquele a quem tu amas está doente. Queridos, confia, se esforce e confia, para que Deus possa fazer o milagre. Deus nos chama a remover pedras, para que Ele possa agir em nossas vidas. E pedra, gente, é pesado. Pedra é pesado. Uma vez comprei uma madeira para a igreja, uma travessa, para tirar umas colunas, ia colocar uma madeirona. Eu fui na madeireira, que ficava 2 quarteirões da igreja. O moço falou assim: como você vai levar? Não, vou levar carregando. Ele riu, balançou a cabeça. Eu falei: uai, afinal de contas. Aí, meus irmãos, fui lá, peguei a madeira. Não peguei a madeira, tentei pegar a madeira, tentei levantar a madeira. Com muita dificuldade eu botei no ombro. E quem falou que eu conseguia arrastar a madeira do lugar? Falei: meu Deus, é pesado demais. Pesado demais. Eu lembro que, eu não sei o que eu fiz, mas eu levei aquela madeira. Não sei a que custo, as lesões e ao esforço. Fiquei pensando: meu Deus, é pesado demais. Aí fiquei lembrando de Jesus o tempo inteiro, irmão, lembrando de Jesus, carregando a cruz. Falei: meu Deus, era pesado demais. Como era pesado. Sabe, mas Ele fez, e nós podemos fazer, porque Ele nos chama para isso. O esforço de Josué daria vitória contra as nações fortes e poderosas. O nosso esforço, queridos, é apenas uma centelha que vai deflagrar a ação extraordinária de Deus em nossas vidas. É uma centelha, é só uma centelha que deflagra. Portanto, meus irmãos, Ele fala: olha, você tem que ter bom ânimo. Essa é a ordem de Deus. Cada pessoa hoje tem a sua grande conquista. Todos nós temos a nossa Jericó. Todos nós temos as 7 nações para enfrentar. Todos nós temos o nosso Lázaro para remover a pedra. Todos nós temos a nossa pesca frustrada, sem peixes. Todos nós temos uma conquista a fazer. E Deus nos fala: esforça-te, que isso vai acontecer. Quer dizer que estamos em busca de uma conquista. Deus manda esforçar. Jesus quer colocar peixe na sua rede. Então esforça-te. Deus quer dar vitória contra os amalequitas que querem tomar aquilo que é nosso. Esforça-te. Deus quer ressuscitar aquilo que já morreu em nossas vidas. Esforça-te para tirar a pedra. Então, supere o cansaço, supere a dor, supere as dificuldades, medite na palavra, ora todos os dias, supere a tentação, seja santo, ajuste a sua vida com Deus, entregue a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, para te receber o perdão e entender qual é o comissionamento de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós vamos orar agora. Ore e fale com Deus.